Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar então a nossa leitura aqui. Vamos lá então. Morrer era a solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas, né? Ninguém acredita na vida após a morte. Aí, pessoal, eles acham que morreu, acabou. É o paradigma materialista, né? Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com o devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável pecado o não aceitar o homem à existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência, intrometeu-se Jerônimo, com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava a um professor de dialética. Irônico, né? Acreditava em Deus, acreditava na existência na eternidade da alma e cometeu suicídio. Bom, vamos lá. Como e por que então vos revoltastes contra as circunstâncias naturais da vida humana, isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejaste morrer, senhor Araújo Silveira? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença em um ser supremo, à mercê do pessimismo a que minhas convicções conduziam, para quem o túmulo apenas trazia ouvido com L, né? Esquecimento, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me, a fim de poupar-me luta desigual e inútil, concebe-se? Mas vós outros, crentes na paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições infinitas, como dizeis, sob cuja direção sábia caminhais, vós, certos da personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele Ser Supremo, para a qual marcha, pela ordem natural da lei de atração e afinidade, cair em desesperações e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença num poder absoluto proíbe a infração do suicídio. É paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, corações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos deuses também. Homens sublimizados para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. É o que a gente devia pensar, né? Que como o espírito é eterno, tudo que a gente está passando aqui é momentâneo. Isso vai passar. Oh, pudesse eu convencer-me dessa verdade, não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vedes. Revidou com lógica férrea o discípulo de Comte, cuja sinceridade me despertou simpatia. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia comtista para o que se passa? Interroguei cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Nada, respondeu simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos e a ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar a realidade. Dizei algo de vós, senhor Botelho. Atreveu-se João castigar-me. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre vossa pessoa. Que tão interessante nos parece. Esse Botelho é o Camilo Castelo Branco. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo.
a honra, inclusive, e a própria vida. Perdão, amigo da Azevedo, como jogaste a vida, se aí estás a falar-nos de ti? Interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se sem responder e insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer algo de tua majestosa, entre aspas, né, superioridade. Gente, como eles são irônicos. Quanta ironia, quanto sarcasmo. Senti a mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e que deixara o momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigiria ainda a grave anormalidade. Sabe aquelas pessoas cheias de nhinhinhin, sabe, que você não pode falar nada, tudo ofende, que esse nhinhinhin. Aí qualquer coisa ofende. Se a pessoa faz uma comida, exagerou um pouquinho no sal, você fala, nossa, ficou salgado. Ai, a pessoa já, pelo amor de Deus, parece que você tá xingando ela do pior palavrão. Você simplesmente falou que ficou salgado, mas pra ela é o fim do mundo, sabe? Tudo ofende, você não pode falar nada. Isso no fundo traz orgulho, né? Esses melindres no fundo são um orgulho. Pois que, seria eu acaso forçado a confessar particularidades a tal corja? Nossa, a gente tá chamando os colegas de corja. Só porque ele havia confessado as suas? Olha como ele tratava os colegas, né? O que ele pensava nos colegas de infortúnio. Todo mundo ali na mesma situação, chamando de corja. Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé. Olha só, gente, como ele se achava superior a todo mundo. Porque ele era muito famoso. O Camilo Castelo Branco era um escritor muito renomado na época do romancismo, né? E isso só serviu para exacerbar o orgulho dele. E todo aquele dá um complexo de superioridade. Todo mundo para ele era a ralé. Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar eu no Vale Imundo? Pensei sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. A consideração que os companheiros de infortúnio o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa, ou seja, ele se achava um injustiçado, uma vítima das circunstâncias. Que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores dos que os outros que comigo lá se haviam homiciado. Ele se achava melhor que todo mundo. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava. Todavia, personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando em expressões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se à vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramaram-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não desejem, tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lhaneza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre convite de João da Azevedo. Mas foi antes dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender. Ele acha que esse entendimento se dá pelo intelecto, e na verdade essa compreensão se dá pelo amor, pela empatia, e a empatia só se dá pelo coração, né, gente? Não é entendendo racionalmente. A gente só entende as mazelas humanas, só sente compaixão pelo coração, não pelo raciocínio, pela mente, pelo cérebro.
que fui dizendo grave e compenetrado, compadecendo-me concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. Se achava melhor do que é, né? Eu, senhor professor, a ironia, eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que em verdade hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo, muito pobre, digo eu, porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com um insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior, presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando-o uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia, para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. É aquela história de achar que Deus está fora. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que ela não reza o Pai Nosso porque ela não sabe se a vontade de Deus é a mesma que a dela. Só que, na verdade, nós estamos dentro de Deus, né? Ai, me deu vontade de espirrar. Gente, tô com vontade de espirrar, parece que alguém tá queimando madeira aqui. Parece que tá um cheiro de uma fumaça. Bom, na verdade, nós estamos dentro de Deus, né? É como se fosse uma onda. Deus é uma onda gigante, 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 uma onda imensa, imensa, que vai se adensando, se adensando, se adensando até formar o nosso corpo, né? Então nós estamos misturados com Ele. Nós somos parte de Deus, nós estamos dentro dele. Somos apenas uma diminuição da frequência divina. Então eu escutei também uma pessoa falar que se Deus está em todo lugar, ele também está debaixo da sola do nosso sapato. Olha só onde vai a arrogância das pessoas. Não, gente. Nós estamos dentro dele. O nosso sapato também está dentro dele. O nosso sapato também é uma parte de Deus. Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação, por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem, tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos. Ou seja, ele tinha um fracasso atrás do outro, uma frustração atrás da outra. Isso porque era renomado ele, hein? A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, com o desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego.
O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé, alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam, as potestades celestes, seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego. Cego, eu! Como viveria eu cego? Gente, porque ele era escritor, né? Como é que ele ia escrever se ele estava cego? Não dá para fazer como hoje em dia, que você tem um celular e você tem um áudio que você fala e vai transcrevendo, mal e porcamente, né? E você daria para uma pessoa fazer a transcrição correta, arrumar os erros. Aliás, nem passou pela ideia dele, gente, nem passou. Olha só, que ele poderia ter uma pessoa que fizesse o trabalho de transcrever as obras dele. Ele ia ditando e a pessoa ia escrevendo, né? Nem passou pela cabeça dele. Ele poderia ter um transcritor. Talvez porque não quisesse pagar ou não dispusesse de dinheiro. Mas isso nem passou. O orgulho dele foi tanto, ele começou a pensar, meu Deus, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou escrever? E agora que vai ser da minha vida? Que ele pensou, nossa, agora eu vou começar, agora eu vou ficar pobre, eu vou ter que viver da caridade alheia. Então o ego já tomou conta, né? Já tentou resolver as coisas pelo ego. Como é que eu vou resolver? Como é que eu, ao invés de entregar para Deus, pedindo que Deus lhe desse a solução? E num estalar de dedos, gente, a solução viria. Porque quando a gente entrega os nossos problemas para Deus, quando a gente sai de lado, quando a gente para de tentar resolver as coisas pelo ego, né? Que tem que ser do nosso jeito, tem que ser como a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer, o quanto a gente quer. E conversar sinceramente com esse Deus, sabe? Que nós estamos dentro dele, ele nos atravessa. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, já está na Bíblia, né? Justamente porque nós somos parte dele. Ao invés de conversar com esse Deus e esperar uma resposta dele, seguir a intuição, talvez ele tivesse essa ideia de pedir que alguém transcrevesse as obras dele. Ele fosse ditando e alguém escrevesse. Gente, Beethoven era surdo, como é que ele ia compor surdo? Ele fazia um cone, colocava na orelha, e ele tinha as notas na mente. Ele já tocava tecla, ele já sabia que nota era, né? E a composição musical, aliás, não precisa você tocar. Existem regras de composição que você pode ir compondo uma música sem você precisar tocar. Só que ele não conseguia ouvir quando ele dava o trabalho para uma orquestra tocar, né, gente? Mas ele acompanhava o movimento dos instrumentos, então ele sabia se estava indo muito rápido, se estava indo muito lento. E ele sentia as vibrações no chão, além de ter todas as notas na cabeça. Então, se o Camilo Castelo Branco começasse a ditar as obras dele para uma pessoa que se dispusesse a transcrever, talvez ele suportaria essa doença dele até que a morte do corpo chegasse de forma natural. Não é verdade, gente? Talvez ele vivesse com um pouquinho menos, fizesse um pagamento a essa pessoa e vivesse com um pouco menos, mas que diz que o orgulho aceita, né? Tudo tem que ser pra mim, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser como eu quero, na hora que eu quero. Isso é ego, gente. Vamos aprender a entregar os nossos problemas para Deus, que a solução vem. Confiar, sair de lado, pôr o ego de lado, confiar em Deus, confiar na centelha. Temos um átomo divino dentro de nós, que é a centelha divina. Temos que começar a conversar com essa centelha que está aqui, nosso coração. Deus aqui, está aqui dentro de nós, um pedacinho, um átomo divino está dentro de nós. E temos que entregar a nossa vida para que a centelha dirija. E aí todos os problemas estão resolvidos, né? Evita cair em suicídio. Entendi que se o ente supremo de quem eu não descria até então existisse realmente, não descria, mas não acreditava, né? Não descria e não acreditava. Olha que ironia. Tal não se daria, por que não quereria certamente desgraçar-me?
Esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri, porque entendi que, se havia outros cegos que houvesse, mas que eu não o deveria ser. Era, sim, injustiça, uma finalidade dessa para mim. Sempre a vítima, né? Isso é um ego tremendo. Olha, gente, característica de um ego gigante é o vitimismo. É se achar vítima das circunstâncias. E se achar superior aos outros, né? Se achar porque o outro não me importa. Se os outros são cegos, o problema é deles. O que eu tenho a ver com isso? Mas eu não posso. Comigo não. Comigo não, violão, né? Comigo não, eu não posso. Eu sou o ser supremo. Comigo não pode acontecer nada. Cego, era o máximo. Tão profundo com surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Ou seja, se ele sofreu uma frustração e ainda assim o orgulho dele deixava ele de pé, ele não se deixava bater, por orgulho, né, para não se demonstrar o covarde que no fundo ele era, né, como seria demais para ele que os outros percebessem a covardia dele. Chegou nesse momento que, não, ele falou assim, agora chegou o máximo, chegou o cúmulo. Isso aqui não dá para mim. Dei-me por vencido, cego. Eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda sobre minhas faculdades. Lembre-se, gente, que quem pensa em suicídio tem uma turba de espíritos inferiores ao lado buzinando na orelha. Vai, comete o ato. Vai, porque a vida não vale nada, você não tem cura, como é que você vai se manter? Lembra os obsessores que ficam buzinando na orelha para levar as pessoas para o Vale dos Suicidas, né? Porque eles se alimentam de energia vital. Lembra tudo que a gente viu no começo? Que os suicidas têm muita quantidade de energia vital e os vampiros ficam sugando essa energia? Então é muito alimento para eles, muito. Uma moeda valiosíssima, vale mais que petróleo, mais que ouro hoje em dia, né? Enamorei-me dela e lhe dei guarida, com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz, a cabeça, né? Que eu jamais abaixei a cabeça à frente, fosse do que fosse, ou seja, sempre o orgulhoso. Eu não abaixava a cabeça nunca. Como é que é? Eu morro de pé, mas não vivo de joelhos. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus. A paz do túmulo em consoladoras visões. Aquilo também, né, gente, de achar que Deus é um ser superior, que está no altar. Um ser literalmente que as pessoas pensam que é um homem, né? É um ser. Um homem a quem a gente deve abaixar a cabeça, que a gente deve se humilhar, que está por cima de tudo. E não entende que Deus é uma consciência amorosa, que nos criou e que nós estamos dentro dessa consciência. Acham que Deus está lá fora, no alto, e não que nós estamos dentro dele. Essa distância da fonte, da divindade, esse paradigma materialista, né, que não entende tudo como uma onda, como uma só consciência, acha que tudo é partícula. E aí vem a separatividade, eu sou eu, o outro é o outro, eu sou uma coisa, aquilo é outra coisa, e não entende que estamos todos juntos e misturados, que tudo é uma onda só. A única diferença é que são as variações de frequências, né? Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, socorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero.
excitada a imaginação, já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido a respeito de mim mesmo. E, considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus amigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não. Ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Tá vendo, gente? Aqui ele finalmente fala. É o orgulho dele que não permitia sequer imaginar que ele pudesse viver da caridade alheia. Nem passou pela cabeça dele que ele podia trabalhar junto com uma outra pessoa. Ele ditava e a pessoa escrevia. Nem passou isso pela cabeça dele. O ego saltou assim, veio à tona e já começou, como é que eu vou me manter, como é que eu vou me sustentar, o que vão falar de mim, como é que vai ser, tal, não, eu não posso, e a mente aturdida, mais as sugestões dos obsessores, isso tudo fez com que ele cometesse o ato. Não. Ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo, humilhante para mim, de minha figura vacilante, tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não! Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me, porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar. Dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que, já enfrentada à boa luz dos olhos, fora farta de empeços e percalços. Ou seja, essa vida dele já não foi fácil enxergando. Era uma sequência de frustrações, porque Camilo Castelo Branco aqui teve um monte de amores frustrados, né? E se vocês lerem os romances dele, vocês vão ver que é uma tragédia atrás da outra. E também personagens que cometem suicídios, né? Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa e inconsolável. Permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Acha que Deus era ingrato com ele. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes e beócios de cofres recheados, e morria de inveja dos ricos. Ele não aceitava. Por que ele era tão inteligente? Por que as obras dele, que eram tão boas, né, que eram tão bem vendidas, por que ele era tão pobre desse jeito? E os outros menos inteligentes que ele, por que tinham tanto? Né? Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas eternas de excelência, quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, incorrespondido, ferido por descasos tanto mais amaros, quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Era honesto, probo, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos e a considerar tratantes. Sim, era demais para mim. Pessoal, vou dar uma pausa nesse vídeo, vou continuar em outro, porque já tá acabando o tempo, tá bom? Tem meia hora só aqui que eu posso gravar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.